Alô moçada, então, a videoaula de Eletrostática 3, onde a gente vai falar um pouco sobre são dois novos conceitos de extrema importância para o estudo da eletrostática e que permanecem sendo importantes quando a gente estudar eletrodinâmica. São os conceitos de energia potencial elétrica e de potencial elétrico. Bom, até o momento, nos dois textos anteriores sobre eletrostática, a gente falou sobre força elétrica, que é uma medida da interação entre dois corpos carregados eletricamente, e a gente falou sobre campo elétrico, que é a forma pela qual uma partícula carregada modifica ou influencia o espaço no entorno dela. Então, a gente falou sobre uma forma de interação, né? Envolve duas cargas, e de um campo, envolve uma carga produz campo. Os conceitos que nós vamos falar hoje, energia potencial elétrica e potencial elétrico, são parecidos nesse sentido. Um deles serve como uma medida da interação entre duas partículas. O outro é um campo, certo? Então vamos falar mais detalhadamente sobre cada um deles. O primeiro ao qual nós vamos nos ater é a energia potencial elétrica. Primeiro de tudo, é necessário que a gente se convença de alguma forma de que existe uma energia potencial elétrica, certo? Então, por uma analogia, vamos usar de novo o caso gravitacional como uma analogia. Você tem aqui o planeta Terra e ao redor do planeta Terra existe um campo gravitacional. Qualquer objeto que você coloque nesse campo gravitacional da Terra é consequentemente atraído pela Terra, né? Então, se você erguer uma pedra e ficar segurando essa pedra, a gente pode dizer que esse sistema formado pela pedra e a Terra, eles guardam uma energia potencial gravitacional, porque no momento que você soltar a pedra vai ganhar energia cinética, e quem vai dar essa energia cinética para ela é o campo gravitacional. Então, da mesma forma, imagine aqui duas cargas elétricas de sinais iguais, esse caso aqui. Podiam ser duas cargas negativas, o fenômeno que seria observado seria idêntico. Mas vamos considerar aqui duas cargas elétricas de sinais iguais. Uma carga mais Q, geralmente esse Q maiúsculo é usado para representar a carga maior, uma carga que geralmente está fixa, ok? E aqui uma carga mais Qzinho, que é uma carga móvel. Elas estão separadas uma da outra por uma distância D. É óbvio, a gente já sabe disso desde que falou de força elétrica, que essas duas cargas estão se repelindo, uma delas empurra a outra. Ou seja, no momento que eu soltar esta carga aqui, ela vai ser impelida, né, num sentido se afastando da carga mais Qzão. Ora, se essa carga aqui vai ganhar energia cinética no momento que ela for liberada, isso me dá uma pista de que ela tinha uma certa energia guardada, e essa energia estava guardada na interação entre elas duas, ok? Da mesma forma, se a gente tiver cargas de sinais opostos, uma carga de novo mais Qzão aqui fixa, e uma carga menos Qzinha aqui móvel, de novo separadas de uma distância D, quando eu liberar a carga menos Qzinho, ela vai ser atraída pela carga mais Qzão, ou seja, ela vai ganhar energia cinética por conta da interação que ela tinha com a carga mais Qzão. Ou seja, a gente tem aqui indícios, a gente tem dica de que esse sistema ele guarda uma certa forma de energia, uma energia potencial, que quando eu permitir, vai ser transformada em energia cinética. Essa forma de energia potencial, que está guardada na interação entre elas duas, a gente chama então de energia potencial elétrica. Nós não temos como, com as ferramentas matemáticas das quais nós dispomos, a gente não tem como deduzir a equação da energia potencial, ok? Alguns livros até tentam fazer isso, mas eles fazem lá uma gambiarra, e é uma gambiarra que não me agrada muito. Me agrada mais mostrar a equação e discuti-la conceitualmente. Então, como que a gente vai calcular a energia potencial de interação entre duas partículas? A gente vai calcular desta forma aqui. Ok? Então, a energia potencial elétrica de interação entre duas partículas vai ser dada pelo produto da constante, a carga menor,
a carga maior, tudo isso dividido pela distância. A equação é muito parecida com a forma matemática para se calcular a força entre duas partículas, né? K, o Q, Q. Só que aqui embaixo é D ao quadrado. Muito parecida. Então, você vê que a energia potencial, assim como a força elétrica, ela também vai depender das cargas e ela também vai depender da distância entre as cargas. Ela depende de uma forma diferente, mas depende da distância entre as cargas. Outro ponto que é importante e é crucial aqui é o seguinte: o campo, a força elétrica, que era a outra equação que parece com essa aqui, né? A força elétrica é um vetor. Então, a gente não precisava se preocupar com os módulos ou com os sinais das cargas. A gente colocava simplesmente o módulo das cargas e aí o sentido da força elétrica era dado por aquele princípio da atração ou da repulsão. Eram cargas de mesmo sinal, a gente sabia que elas iam se repelir. Eram cargas de sinais contrários, a gente sabia que elas iam se atrair. Quando a gente fala de energia potencial elétrica, energia é um escalar. Não tem sentido falar em energia vetorial. Energia é um escalar. Nesse caso aqui, é um escalar que pode assumir valores positivos ou negativos. Quando nós formos trabalhar com energia potencial, calcular a energia potencial de um determinado sistema, nós iremos usar o sinal das cargas. O sinal das cargas deve ser colocado na equação com o sinal. Ok? Então, como a gente vai ter que colocar o sinal das cargas na equação para calcular a energia potencial elétrica, a energia potencial elétrica pode ser positiva, se as duas cargas tiverem o mesmo sinal. Por exemplo, se Qzinho é negativo e Qzão é negativo, isso aqui vai dar positivo. Se Qzinho é positivo e Qzão é positivo, isso vai dar positivo. Ou a energia potencial pode ser negativa, ok? Quando as duas cargas têm sinais contrários, né? Aqui eu coloquei num gráfico como varia a energia potencial, né? Esse eixo aqui é uma medida da energia potencial, esse eixo aqui é uma medida da distância entre as cargas. Então, veja como varia a energia potencial em função da distância entre as duas cargas. Perceba que quando a distância é bem pequena, quando a gente tem aqui uma distância bem pequena entre as duas cargas, a energia potencial é um número muito grande, né? Ela vai tender a um infinito aqui no caso. É como se você fizesse D tender a zero. Quando você fizesse D tender a zero, isso aqui vai tender para um valor muito grande. Ou seja, isso aqui está me dizendo que aproximar essas duas cargas aqui vai fazer com que esse sistema tenha uma energia muito grande. E se eu conseguisse fazer essas duas cargas existirem no mesmo lugar, eu teria uma energia potencial infinita. Isso não é possível, então não é possível ter energia potencial infinita. Vamos observar outras coisas interessantes. No caso em que as duas cargas são de mesmo sinal, a energia potencial, como foi dito aqui, é sempre positiva. Observe que está sempre acima do eixo horizontal. A energia potencial. Ela cai muito rápido aqui no começo, né? Ela diminui muito rápido no começo, mas aí depois ela vai diminuindo mais devagarzinho aqui, mas ela vai tendendo a zero quando a distância vai ficando muito grande. Ou seja, quanto maior a separação entre as duas cargas, menor a energia potencial entre elas. Ok? Quanto maior a separação, menor a interação entre elas. Isso aí tem uma certa lógica, é meio óbvio, né? O outro caso que está ilustrado aqui, onde a gente está também marcando a energia potencial em função da distância, é o caso em que as cargas têm sinais contrários. Observe que no caso em que as cargas têm sinais contrários, isso aqui vai dar sempre um número negativo. Então, a gente tem aqui que a energia potencial é sempre um número negativo. Curioso é que, observe que o máximo que a energia potencial vai assumir nesse caso, o maior valor que ela vai poder assumir é próximo de zero. Ela vai ser zero no infinito. O máximo que ela assume é zero no infinito. E ela é sempre menor que zero. Óbvio, está aqui. Sempre menor que zero. Partículas de sinais contrários, energia potencial sempre menor que zero. Então, você tem que a energia potencial, nesse caso, ela aumenta quando as partículas se afastam. Preste bem atenção. A energia potencial vai ser sempre zero quando as partículas estiverem infinitamente afastadas. Só que quando as partículas são positivas, ela diminui para zero, porque ela é positiva. Quando as partículas têm sinais contrários, ela aumenta para zero, porque ela tem sempre um valor negativo.
Ok? Então, a energia potencial de duas partículas vai se comportar sempre dessa forma. Duas partículas de sinal igual, ela vai ser sempre positiva. Duas partículas de sinais contrários, ela vai ser sempre negativa. A gente costuma usar a nomenclatura, né, quando a energia potencial de interação num sistema é negativa, a gente costuma dizer que o sistema pode estar ligado, certo? Ligado é intuitivo também o nome. Por essa partícula ser negativa e essa ser positiva, ou seja, por elas se atraírem, elas conseguem se ligar uma na outra, certo? E isso só acontece se elas tiverem sinais contrários. Nesse caso aqui não tem como elas se ligarem, elas vão se repelirem para situações cada vez mais distantes uma da outra, ok? Então, a gente diz isso aqui é um estado ligado. Perceba, não deixe de perceber, por favor, uma coisa que é uma tendência natural de sistemas físicos. Nós estamos falando de energia potencial. Todo sistema físico, ele tende naturalmente para o menor valor possível de energia potencial. Então, se em algum momento você tiver alguma dúvida com relação a isso, pensa da seguinte forma: duas partículas positivas, o que elas vão fazer? Elas vão querer se afastar. Por que elas vão querer se afastar? Você pode pensar isso analisando por meio da força. É porque a força é de repulsão. Ou você pode pensar nisso analisando por meio da energia potencial. Por que elas vão se afastar? Porque afastada é a menor energia possível. Quando você estiver falando de duas partículas de sinais contrários, você pode se fazer a mesma pergunta. Por que elas se atraem? Por que elas vão se aproximar? Você pode analisar também pela força, porque a força é de atração. Ou você pode analisar em termos de energia. Por que elas se aproximam? Porque ao se aproximar, a energia potencial é mínima. Então, todo sistema físico tende para um mínimo de energia potencial. Coloque isso nas suas anotações e na sua cabecinha. Não esqueça disso nunca. Isso é uma regra muito importante e que é vital na análise de sistemas mecânicos. Ok?